Olá pessoal da oitava etapa, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui continuar a nossa aula de hoje. Na aula de segunda-feira nós finalizamos, né, falando sobre as características da Era Vargas. Agora nós vamos falar sobre a transição do poder. Nós temos aqui uma foto, uma imagem, né, de Vargas e os militares aliados, uma foto tirada quando a Revolução de 1930 estava ainda em curso. Certo? Então vamos lá. A ascensão de Getúlio Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 20, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico, né? O que era? A oligarquia era aquele grupo nas mãos de poucas pessoas, sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição de maior destaque. A implosão da Primeira República concretizou-se concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista. Foi o que eu falei no início da aula da semana passada. No início da aula passada. O que aconteceu? O presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro, porque segundo o combinado da política do café com leite, uma eleição ia alguém de Minas, na outra era alguém de São Paulo, na outra era alguém de Minas, sempre assim. Quando chegou a vez de Minas, Washington Luiz, que era o então presidente, ele se recusou a indicar um candidato mineiro para concorrer. Então a indicação para presidente foi o paulista Júlio Prestes. Então eles repetem São Paulo. Isso vai desagradar profundamente a oligarquia mineira. O que eles vai acontecer? Os mineiros, eles passam a conspirar contra o governo, vão se aliar com as oligarquias de Paraíba e do Rio Grande do Sul, né, a gaúcha, e vão optar por lançar Getúlio Vargas, né? E aí o que vai acontecer? Júlio Prestes vence a eleição, né? Getúlio Vargas acaba perdendo, é derrotado, mas aí o que acontece? João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas, e esse assassinato não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas o acontecimento foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra o Washington Luiz fosse iniciado. E aí o que aconteceu? Iniciou-se em 3 de outubro de 1930, a revolta, né, e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Né, uma junta militar governou o Brasil e Júlio Prestes não chegou nem a assumir o poder. E Getúlio Vargas, então, aderiu à rebelião quando ela estava em curso e assumiu a presidência do Brasil. Então aqui eu expliquei de fato como aconteceu a transição do poder, certo? E aí nós vimos que Getúlio Vargas foi um homem populista, foi um homem que trabalhou, que trouxe, né, direitos trabalhistas. Eu não falei, mas Getúlio Vargas permitiu o voto feminino. Foi com Getúlio Vargas que ele permitiu isso, que ele sancionou isso, o que não tinha antes. Antes a mulher, até então, a mulher não podia não votar, ela não podia nem votar, certo? Então vamos para as atividades. Número 1. Sobre a Era Vargas. Responda. Quanto tempo durou a Era Vargas e qual era o nome do presidente desse período? Muito fácil. Número 2. Vocês vão completar esse parágrafo aí. Número 3. O que Getúlio Vargas procurou fazer ao longo desse período? O que ele tentou fazer durante esses 15 anos? Número 4. Como os historiadores entendem o período de 1930 a 1937? Tem lá no texto. Qual característica se tornou marcante durante o Estado Novo? Número 6. Escreva as principais características de Vargas, né? Número 7. Quais aspectos a postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período podem ser relacionados com o populismo? Né? Quais características de Vargas eu posso dizer que é uma característica populista? Também está lá no texto. E número 8. Nós temos ali uma frase. Eu não vou ler com vocês que vão ler essa frase, e você vai dizer se essa frase está falsa. Quer dizer, eu estou afirmando, a frase em cima está falsa. Você vai reescrever essa frase tornando-a verdadeira. O que está errado você vai consertar e vai botar certo. É só vocês compararem com o texto. Tudo bem, pessoal?
Finalizamos aqui. Qualquer coisa, é só vocês perguntarem no WhatsApp, beleza? Muito obrigado.